qualquer ser humano tem que estar de facto por inteiro onde quer que ele esteja. Sempre que vocês pensam no negócio, vocês desenham a estratégia toda para o negócio? Eu gosto mesmo de criar estes projetos, eu gosto mesmo de criar estas sensações das pessoas poderem estar por inteiro onde quer que elas estejam. Como é que tu consegues alinhar os teus valores com os valores de todos os negócios? Equilíbrio é termos a capacidade de irmos aos extremos e voltar, não é? Sabias que as corujas conseguem girar a cabeça até 270 graus? Não precisas de tanto, mas uma visão panorâmica vai ajudar-te a tomar melhores decisões e a mudar a forma como te relacionas. Eu sou a Regina Santana e tu estás no podcast O Olhar da Coruja, um podcast sobre liderança empresarial. Hoje tenho comigo uma pessoa muito especial. Ela é CFO da Impor Química, ela é uma sonhadora, idealizadora de vários projetos disruptivos e projetos muito especiais. Margarida Proença, bem-vinda. Obrigada. Onde quer que estejas, está por inteiro. Esta é uma frase tua que eu digo imensas vezes e sempre que a digo vem-me a tua imagem à cabeça. Porque aprendi-a contigo. Porquê? O que é que te aconteceu que te fez sentir e passar a viver esta frase de uma forma tão intensa? Escrevi o livro da história da Chica e realmente, onde quer que esteja, está por inteiro era um pouco focado para as crianças que vivem meio cá, meio lá. Então, que são filhas de pais separados. E eu achava que realmente fazia sentido esta frase na dinâmica das crianças, porque realmente as crianças vivem divididas entre a casa da mãe e a casa do pai. E quando estão na casa da mãe, têm saudades da casa do pai. Quando estão na casa do pai, têm saudades de estar na casa da mãe. E acabavam por nunca estar por inteiro onde quer que elas estivessem. E então eu acho que dentro desta cultura das crianças filhas de pais separados é muito importante cultivarmos esta frase. Mas depois comecei a pensar um pouco mais além disto. E de facto nós próprios, qualquer ser humano, tem que estar de facto por inteiro onde quer que ele esteja. E comecei a relacionar isso até com a minha vida, não é? Tantas vezes que estamos no trabalho e estamos com os nossos problemas de casa, ou estamos em casa e estamos com os nossos problemas do trabalho. E cada vez mais eu tenho esta frase como um mantra meu e focar-me. Se eu estou no trabalho, eu tenho que estar a 100% aqui. Onde quer que eu esteja, eu tenho que estar por inteiro para ser produtiva, para ser criativa, para ser o que quer que seja, leve, mas por inteiro mesmo. Porque é assim que nós aproveitamos de facto o nosso dia. É estarmos por inteiro onde quer que a gente esteja. Nós estamos num local com um peso enorme de não estarmos noutro. Estamos a fazer uma coisa e a pensar que devíamos estar a fazer outra. Eu estou aqui, estou a condenar-me porque devia estar com os meus filhos. Depois estou a trabalhar e devia estar em casa. Depois estou em casa e devia estar a fazer outra. E este devia, né, devia sempre estar a fazer outra coisa que não aquilo que estou a fazer. É um peso gigante que nós temos e faz com que a gente nunca sinta prazer Isso mesmo. a fazer nada, não é? E não aproveitamos o que estamos a fazer nesse momento. Porque, Claro. não é? Porque eu penso assim, às vezes, quantas vezes eu estava com os meus filhos e eles estavam a brincar ali ao pé de mim e eu estava distraída com qualquer outra coisa do trabalho ou o que quer que seja. E no meu inconsciente eu até estava presente, não é? Eu estava ali com eles. Fisicamente, mas não estava por inteiro. Então foi uma viragem, este livro da Chica, a história e esta frase na minha vida, porque eu tornei-me cada vez mais presente de corpo e alma onde quer que eu estivesse. E isso eu acho que é muito bonito. E eu acho maravilhoso mesmo. É uma frase com um ensinamento gigante. Mesmo. E o livro? Já que estamos a falar do livro, Olha, o a história livro, da Chica. sim, tem sido maravilhoso. É um... Como é que eu te posso dizer? Completamente diferente de tudo o que tu já tinhas feito. Sim, até aqui. além de ser completamente diferente de tudo o que eu já tinha feito, eu levo o livro a todas as escolas, sem qualquer fim lucrativo. Eu quero que a minha história seja lida pelo máximo de crianças possíveis e ouvida pelo máximo de crianças possíveis. Aliás, eu tenho uma coisa maravilhosa no meu livro, que é todas as crianças que ouvem a minha história assinam o meu livro. Então eu tenho 4 páginas carregadas de nomes de crianças, de todas as crianças que já ouviram a minha história. E é tão bonito ver que a empatia cresce para as crianças que não vivem esta dinâmica de estar meio cá, meio lá. E as crianças que vivem meio cá, meio lá, sentem-se acolhidas com o meu livro. E pensam, ok, está tudo bem, existem mais pessoas a viver a mesma dinâmica que eu e está tudo bem.
E são felizes na mesma, não é? Completamente. Muitas das vezes este tema é muito mais dos adultos do que das próprias crianças. Era isso que eu te ia perguntar. Sim. Esse peso do meio cá, meio lá, é verdade que as crianças podem sentir isso, mas muitas vezes sentem-no porque os adultos as fazem sentir isso, não é? Claro. É mais pesado muitas vezes para uma mãe que fica um fim de semana sem o pai, ou fica uma semana sem o pai, sem a criança porque ela vai para o pai, ou uma semana, não importa, do que para a criança porque ela está com prazer nos dois lugares onde ela está, não é? Isso mesmo. O adulto é que tem dificuldade em gerir aquela partilha, e isso depois faz com que a criança sinta essa Claro, e essa muitas dor, das não é? vezes transporta-se esse peso para as crianças. Já não foi a primeira vez que me aconteceu, eu achei maravilhoso, mas já não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, em que os professores, quando eu acabo de fazer a dinâmica da história, eles dizem: a criança X ou Y nunca se tinha identificado como filha de pais separados, e quando eu perguntei se conhecem alguém que vive meio cá, meio lá, eles, muito contentes, levantam a mão a dizer: eu vivo, porque sentem realmente que existem mais pessoas a viver a mesma história do que eles. É uma forma diferente de dizer que é filho de pais separados, não é? Isso, sim. Que em alguns casos ainda pode ser visto como vergonha, porque há muita coisa na separação, há muita coisa que a criança sente que, mesmo que seja imperceptível, vai mudar a forma como ela se comporta, e ainda há muita vergonha da separação em muitos casos, ainda há um peso gigante, há as mudanças de humor, de emoções, a dor em muitos casos, e a criança sente isso como um peso e não como uma coisa leve, porque ela pode ser feliz meio cá, meio lá. Completamente. É porque ela duplica, não divide, não é? Sim, exato. Essa é uma das temáticas da Chica, que ela diz que dividir para depois multiplicar. Deixou de ter uma casa para agora ter duas. Então, a Chica torna este assunto leve. E quando ela diz que quando está na casa da mãe tem saudades da casa do pai, e quando está na casa do pai tem saudades da casa da mãe, ela arranjou uma maneira de, quando está na casa da mãe, escreve histórias de quando está na casa do pai. E quando está na casa do pai, escreve histórias de quando está na casa da mãe. E foi a forma que ela arranjou de estar meio cá e meio lá ao mesmo tempo. O que é que te levou a escrever essa história? Então, quando eu me juntei com o Pedro, ele já tinha o Zé Maria. O Zé Maria tinha 2 anos na altura, pronto. E a minha dinâmica de contar histórias e de escrever histórias e de tudo já vem de longa data. E quando eu contava histórias ao Zé Maria, ele perguntava-me: Gui, porquê é que todas as histórias que tu lês, o pai e a mãe vivem na mesma casa? Na minha vida não é assim. Eu disse: olha, tens razão. Então eu na altura lembro-me de ter corrido todas as FNACs, Bertrands, tudo, para encontrar uma história em que o tema fosse uma criança, ou com o pai, ou com a mãe, ou viver uma história de meio cá, meio lá. Uma família diferente, não é? Certo. E não encontrei nada. Então, na altura, o que é que eu fiz? Eu lia as histórias, mas manipulava algumas histórias de forma a que ele se sentisse acolhido pela história, ou a história era na casa da mãe, ou era na casa do pai, e ele, pronto, ele ficava incrivelmente satisfeito com isso. E naquele momento eu pensei, era mesmo giro pegar neste assunto e escrever um livro com este tema, que é um tema tão próximo de todos nós. Neste momento não existe, acho que ninguém que não conheça um primo, um amigo, alguém próximo que viva esta dinâmica. Eu acho que no nosso caso aqui nós temos mais pessoas em que filhos de pais separados do que filhos de pais que ainda estão juntos. Pronto, vês? No universo de 47 pessoas, Exato. temos mais filhos de pais separados do que filhos de pais juntos. Sim, exato. Eu acho que faz mesmo parte da vida Faz de parte. todos mesmo. E ainda é tão tabu em tantas coisas, não é? Completamente. E cada vez mais eu noto isso. Da parte dos adultos, essencialmente. A sério? Mesmo. Eu posso dizer que, olha, há uns 6 meses eu estive numa escola, lá em cima, no norte, e a educadora esse dia era aberto, era para pais e filhos, a leitura da história nessa escola. E a educadora dizia a uma mãe: mãe, venha-se juntar a nós, a história aqui da Chica. Ai não, eu já estive a ler essa temática. A educadora quer que eu me separe? Não. Eu não preciso ler esse livro. Como se fosse para ela aprender. Era medo, sabes? É tipo, não quero ler esse livro, não quero pensar ainda que um tenho dia medo posso... dessa realidade, não é? E não imaginas a quantidade de frases destas que eu ouço. Ou uma educadora dizer-me: desculpa lá, Margarida, afinal vamos ter que desmarcar tudo porque eu devia falar aqui com a coordenadora.
e como não é um tema que seja muito... Não temos aqui muitas crianças filhas de pais separados na escola, se calhar Basta é um ter tema que uma. não queremos... Basta não ter nenhuma, porque isto é um livro sobre empatia. Exatamente. É acolher a história do outro mesmo que nós não a conheçamos. Estás a ver? Isso é incrível, como é que eu, por medo de uma realidade que desconheço, prefiro nem sequer abordar o tema. Não fazia a mínima ideia que isso hoje ainda fosse possível. Sim. É melhor não falar de algo que a gente desconhece, como se tu conheces a realidade do outro e seres empático com a realidade do outro esteja a influenciar o teu comportamento no sentido oposto, não é? No sentido que tu também vais viver essa realidade. Exato. Nossa, agora fiquei surpreendida, eu não estava à espera. Sim. Isso é chocante. É mesmo chocante. É mesmo chocante. Será que é por isso que não existem livros sobre essa temática? Não faz sentido. Não sei. Não faz sentido, porque depois é opcional. Eu posso comprar o livro, portanto Claro. não preciso, ele não precisa de estar na escola para... Mas é assustador. A mim preocupa-me se nós temos tabu num tema que é tão normal. Se nós andarmos para trás 50, 60 anos, era muito comum haver mães com filhos de vários pais e era tudo assumido e toda a gente sabia, não era tão... Depois passámos uma fase que as famílias tinham que ser certinhas e mais valia aceitar uma relação que não é saudável para ninguém do que haver uma separação, mas agora voltamos a assumir que não, faz mais sentido ser feliz e ser saudável do que ter uma relação onde ninguém está bem, mas continuamos a não querer aceitar que isso aconteça de forma natural, ou não aceitar que os outros o façam. Por isso é que ainda há vergonha. Mesmo. Como é que é possível, não é? Alguém ter vergonha de só querer ser feliz e ter uma família feliz? Porque uma família feliz não são pais a viver na mesma casa. Exatamente. Vocês são a prova. Exato. A prova disso. Já percebemos que a Margarida é escritora, mas a Margarida é muito mais do que escritora. É só uma das áreas da tua vida. Tu és daquelas pessoas que adora coisas tão distintas, fazer tanta coisa diferente. O que é que te levou? Quem é a Margarida? Vamos lá, quem é a Margarida? Porque é muitas coisas. Certo. Quem é a Margarida? Olha, eu acho que acima de tudo a Margarida é uma sonhadora que consegue sonhar e tornar os seus sonhos realidade. Eu acho que é o que melhor descreve a Margarida. Uma boa descrição. Sim. Bem rápida. Sim. A Margarida é responsável financeira de uma grande empresa, é empresária, é empreendedora, tem vários projetos. O Pátio do Tejo, a Mercearia da Aldeia. Estou a lembrar-me deles todos só de cabeça. Agora as casas também. As casas do Pátio do Tejo. As casas do Pátio do Tejo. São muito... O livro, a família, porque a Margarida é uma pessoa de família. Consegues imaginar-te sem alguma destas áreas na tua vida? Não, de todo. Nem é aquela mais formal que é ser responsável financeira de uma... Acho que não. Está mesmo no meu ADN também, sabes? Está na minha história, está escrita em mim, acho eu. Não conseguiria neste momento desfazer-me de nada que tenha no meu dia-a-dia hoje. Acho que não. É tudo muito vivido porque é tudo muito sentido, muito não é? sentido, isso. Como é que tu chegaste aqui? Como é que tu chegaste a esta variedade de projetos? A sonhar, literalmente. Então, o primeiro de todos, pronto, estou realmente nesta empresa familiar, há 35 anos que o meu pai criou uma empresa e, como eu disse, faz mesmo parte do meu ADN estar lá e aprender e escutar, e foi lá que eu realmente aprendi tudo aquilo que eu sei sobre gestão e sobre liderança e sobre tudo na parte dos negócios. Depois, todos os outros negócios foram acontecendo. Então, a Mercearia da Aldeia foi numa altura que o Pedro estava numa situação complicada na parte de trabalho e eu sempre numa força de empreender. O que é que vamos fazer? Então, olha, posso dizer que na altura da Mercearia da Aldeia pensámos em fazer cogumelos em troncos. Foi um dos nossos negócios. Licores. Chegaram a fazer? Não. Tudo em ideias. Exato, tudo em folhas e em ideias. Eu tenho lá as pastinhas todas dos negócios todos, foi muito engraçado. Licores portugueses, a marca chamava-se Licores Lusitanos.
Depois, que também não andou para a frente. Depois o Pedro tinha uma quinta grande no Alentejo, então pensámos fazer ovelhas de leite, ter produção de leite. E depois houve um dia que o meu pai me disse, olha lá, e porquê que não uma empresa ligada à área alimentar, mas só assim com produtos que sejam realmente bons, onde a gente vai assim a um restaurante e coma um queijinho mesmo daqueles bons que ainda são feitos com os processos antigos e tal. E assim, ok. Então tentei convencer o Pedro sempre, ai não, a sério, aí uma empresa e depois como é que vai ser? E se corre mal? E eu dizia, olha, se corre mal, comemos o stock. Porque é comida. Está resolvido. Adoro. Então foi muito engraçado porque esse foi o nosso lema inicial, que era, ok, temos o plano A, vai tudo correr bem, mas se tivermos o plano B, ok, comemos o stock e nada está perdido. E então, pronto, começámos a escolher uma série de fornecedores que ainda trabalham connosco, ou seja, a empresa já tem 12 anos, mantemos praticamente todos os nossos fornecedores iniciais do início do negócio, são realmente fábricas e indústrias que ainda conservam a forma antiga de se fazer. É tudo artesanal ainda. Exatamente, nós costumamos dizer que os nossos produtos sabem a saudade. Então imaginamos aquele doce de abóbora que a nossa avó fazia com aquele cheirinho a canela, o nosso é igual. Então é muito engraçado que conseguimos transpor esta parte emocional, não é? Para a comida. E funciona. Funciona lindamente, claro que sim. A parte da mercearia da aldeia, que eu adoro, como é que vocês começaram a vender isso? Então, olha, era de segunda a domingo. O Pedro trabalhava de segunda a sexta na mercearia, eu continuava a trabalhar na Impor Química e no sábado e no domingo fazíamos mercados em Lisboa, o LX Factory, o CCB, a Avenida da Liberdade, o Largo do Carmo, sei lá. Nós estávamos em todos os mercados de Lisboa para dar a conhecer a marca. Vocês mesmo? Nós mesmo, durante 3, 4, 5 meses. E durante a semana o Pedro ia mostrando também a marca a hotéis, lojas gourmet em Lisboa e pronto, e fomos fazendo uma carteira de clientes que sempre funcionou. Pronto, produtos de qualidade funcionam sempre e pronto, e realmente têm aquele sabor característico que nos fazem recordar os nossos tempos antigos e que sabem mesmo a saudade. Depois disso, eu tenho aqui outra pergunta, porque já falaste dos cogumelos, já falaste das ovelhas. Nenhum desses avançou. Mas deve haver muito mais além desses certo, que não avançaram, porque depois veio a certo. mercearia e avançou, deve ter havido muito mais Certo. aqui no meio que não avançaram. Sempre que vocês pensam no negócio, vocês desenham a estratégia toda para o negócio? Sim. Só para teres uma ideia, quando andámos a testar os cogumelos em tronco, nós comprámos, não é as sementes, agora não me lembro muito bem como é que se chama o dos cogumelos, é o... Bom, whatever. Também não sei, mas sei. Exato. É a base para o aquilo fungo. O fungo. Exatamente. E nós testámos na nossa casa de banho. Então, que era o sítio que havia mais umidade na casa, era caixas e caixas de cogumelos dentro da casa de banho, para conseguirmos perceber como é que as coisas funcionavam. Fazíamos o plano de negócio, fazíamos tudo e depois, pronto, chegávamos a alguma conclusão que não era por ali e seguíamos para outra ideia e andámos assim, se calhar, durante alguns 6 meses até chegámos à mercearia da aldeia. O Pátio do Tejo veio depois da mercearia da aldeia? Sim. O Pátio do Tejo... Eu achava que tinha sido o inverso. Primeiro era o Pátio do Tejo e depois a mercearia. O Pátio do Tejo abre em 2020. Abre em 2020. Certo, faz sentido. Plena pandemia, sim. Ou seja, nós começámos a desenhar o Pátio do Tejo em 2019. E tu dizes-me assim, então mas isso foi um projeto muito estudado. Não foi. Então foi muito giro. Quem diria, porque é um projeto incrível. Certo. E que tem uma expressão maravilhosa, é tudo aquilo que eu gosto de fazer e que o Pedro gosta de fazer. Então, nasceu da paixão, então? Nasceu da paixão, completamente. Então o Pedro tem cavalos desde criança. Eu, na verdade, formei-me em turismo, quando estava na faculdade. E o Pátio do Tejo nasce mesmo de um sonho. Ou seja, nós temos cavalos na quinta que ainda são da adolescência do Pedro. E foi assim, os cavalos vieram para a nossa quinta. Inicialmente vinham só nos aniversários dos miúdos para dar uma voltinha, estavam na quinta de um amigo do Pedro e quando vieram para a nossa quinta em definitivo, criámos algumas condições, pensámos, então agora o que é que fazemos com tantos cavalos dentro de casa a comer todos os dias e se fizéssemos passeios a cavalo na praia? E o Pedro dizia-me, tu és louca, como assim passeios a cavalo? Estamos aqui tão perto da praia do Rosário e se nós construíssemos aqui um picadeiro, fizéssemos aqui uma sala de acolhimento e tal, pronto, ele lá me começou a dar ouvidos e começámos a desenhar o Pátio do Tejo.
E foi tudo feito por nós, seja absolutamente tudo, desde o picadeiro à sala, todas as madeiras que estão no Pátio do Tejo foram todas trabalhadas por nós e foi um projeto que nos saiu aos dois mesmo do coração. É mesmo muito bonito. Eu acho que isso sente-se lá. Sente. Quando tu entras percebes que aquilo é amor e depois quando eu comecei, quando começaste a dizer isto fomos nós que fizemos, assim, como é que é possível chegar àquela, os dois sem profissão de carpinteiro, né? Sei lá, de pedreiro, terem conseguido criar aquilo que criaram com as vossas mãos. É um projeto de amor que vive amor e onde se sente amor. Certo. Depois cresceu, né? Porque hoje em dia o Pátio do Tejo... É um orgulho também quando eu vejo que já tivemos pessoas das mais diferentes nacionalidades, mais de 30, 40 nacionalidades diferentes que já passaram pelo Pátio do Tejo, na Moita, não é? Que é uma zona onde muitas pessoas sequer nem conhecem que existe, ali nas margens do Rio Tejo. E é mesmo com um grande orgulho que conseguimos trazer todas essas pessoas ao Pátio do Tejo e a viverem uma experiência, que na verdade isto é o nosso ponto principal, é distinguirmos-nos a 100% de um serviço. Nós não queremos que as pessoas sintam mesmo uma experiência. Essa experiência começa a partir do momento em que elas entram dentro do portão do Pátio do Tejo. E tenho a certeza que chegam ao final do ano e olham para trás e vão se lembrar do passeio a cavalo que fizeram no Pátio do Tejo. O facto de ser na Moita, onde era um bocadinho imprevisível haver algo de turismo, não é? Certo. Foi por isso, por ser lá e por não ser um local turístico tradicional em Portugal, que tu percebeste que havia mais necessidade além dos passeios a cavalo, não é? Olha... Ou também foi lembrei-me? Foi lembrei-me. Toda a gente dizia, tu és louca. Como é que tu vais trazer pessoas à Moita? Tipo, a Moita não tem turismo, não chama turismo, não há hotéis, não há nada relacionado com o turismo. O turismo na Moita está mesmo muito pouco desenvolvido. Como é que tu vais fazer isso? E eu na altura pensei, não sei, mas eu de certeza que o caminho vai se abrir e de certeza que vamos conseguir. E foi tão maravilhoso que nós abrimos a 15 de agosto de 2020 e as nossas duas primeiras clientes Mesmo foram polacas. Uau! Fizeram a reserva no nosso site. Não me perguntes nem como. Sabes de onde é que aquilo veio? Mas eram polacas. Foi mesmo uma validação do universo a dizer, segue, isto vai correr bem. Porque só podia ser assim. Em plena pandemia, porque em agosto de 2020 estávamos em plena pandemia. Ou seja, os primeiros passeios que nós fizemos foi tudo de máscaras ainda, segurança, toda a gente tinha que estar com distâncias de segurança uns dos outros, plena pandemia. Agora, na Moita também já existe alojamento para os turistas. Certo. Verdade, ou seja, fazia muito parte do nosso objetivo ter uma experiência completa, onde realmente as pessoas nos visitassem e conseguissem ficar no nosso alojamento local e ter uma experiência realmente que fosse fechada, onde fossem, dormissem, fizessem o passeio, tudo. E o ano passado abrimos as duas nossas primeiras casas em alojamento local, que estão a correr, obviamente, lindamente. E estamos neste momento em obras para abrir mais 10. Tu vais servir só o Pátio do Tejo ou é abrangente? Quem quiser pode ficar abrangente. lá? Ou seja, nós temos neste momento os dois canais. Temos as pessoas que vêm, que fazem o passeio e ficam nas casas, e temos as pessoas que vêm pela Airbnb, pela Booking, por essas plataformas de alojamento local, que ficam nas casas e depois acabam por fazer o passeio, porque nós acabamos por propor essa atividade ali na zona. Não vai ficar por aqui. Não vai ficar por aqui. É uma chatice. Eu não sei se é chatice ou não, mas realmente eu gosto mesmo de criar estes projetos, eu gosto mesmo de criar estas sensações das pessoas poderem estar por inteiro onde quer que elas estejam. Eu acho incrível porque tu desmistificas uma série de coisas. Para quem não sabe, a Margarida faz estas coisas, fazem à mão. Muitas das coisas que são feitas, eles à mão. Tem estes negócios todos, tem muitos negócios para gerir, pessoas para gerir e 4 filhos. Certo. Portanto, dá para fazer tudo. Desmistifica lá isto para as pessoas, porque toda a gente acha que não tenho tempo, porque tenho os meus filhos, porque tenho o meu trabalho, porque não tenho tempo para nada. E quem vos conhece, quem vive de perto, percebe que vocês conseguem fazer isto tudo de uma forma leve,
Óbvio, há dias difíceis, como em todas as famílias, como em todas as vidas, mas fazem isto de uma forma leve e de uma forma feliz. Isto dá para conjugar tudo, dá para conjugar família, trabalho, negócios, tudo ao mesmo tempo. Tá, claro. Qual é o vosso segredo? Continuar a sonhar. Eu acho que sim. Ser mãe é a minha maior profissão Eu sei. de todas. Eu amo o Pátio do Tejo, amo todos os negócios que já criei até hoje, amo escrevinhar nos meus cadernos e colocar as minhas ideias, mas ser mãe para mim é mesmo, É plenitude, não é? mesmo, sem absolutamente dúvida nenhuma. Mas é mesmo muito possível conseguir-se conciliar tudo. Eu acho que... E tu dizes uma coisa engraçada, quando eu realmente ouço aquelas pessoas, as pessoas novas a dizer, não tenho tempo para nada, uma pessoa sai do trabalho, não sei o quê, em casa, e eu penso assim, nós nunca conhecemos o nosso limite. E o nosso limite está sempre a ser transposto, mas de uma forma leve, não é com peso, não é... é leve. E, de facto, é preciso abdicar e é preciso estar por inteiro, onde quer que se esteja. Eu acho que, e neste momento, por exemplo, eu já começo a ganhar o meu espaço mesmo com os meus filhos. Ou seja, eu já consigo estar a ler um livro e eles estão a brincar à minha volta. Que era uma coisa que eu não conseguia fazer, se calhar, há 2 anos atrás. Mas eles também já começam a respeitar o meu espaço nesse sentido. Também já estão mais crescidos. Não é? Obviamente, cria-se, conversa-se, explica-se. Ensina-se. Mas é ensinar de cu no chão mesmo. É sentar ao lado deles conversar. E estar ali... cara a cara a conversar. Por inteiro. Por inteiro mesmo. Eu vejo isso todos os dias, não é? Sigo os teus stories e vejo, bem, agora estão a ver um filme e a comer pipocas, agora estão a criar mais um projeto, agora estão... E consegue-se fazer tudo e sempre com muita felicidade. Eu acredito, isto é uma convicção minha, quando nós somos felizes a fazer o que fazemos, até a família fica mais leve, não é? Até o cuidar da família é uma coisa muito mais leve. E eu acredito que vocês fazem muito isto, porque tu és muito feliz a fazer os teus projetos profissionais, és muito feliz em casa, consegues conjugar as duas coisas e parece que é tudo muito leve. Quem te vê acha que tu fazes isto tudo de forma muito leve e fazes, efetivamente. Porque tu estás a ter prazer a fazer as coisas todas. Não estás a sentir-te de castigo a ser mãe porque querias estar a trabalhar, nem estás de castigo a trabalhar porque querias estar a ser mãe. Tu consegues fazer as coisas que tu gostas por inteiro. Sim. Com felicidade. E, por exemplo, nessa sessão de cinema que tu viste agora há pouco tempo, eles próprios é que criaram o ambiente. Ou seja, eles cortaram ali as fatias de bolo, fizeram as pipocas, dividiram pelas caixinhas por cada um. Eles tiveram quase meia hora a decorar a sala, a organizar as almofadas, os lugares, havia bilhetes, havia tudo. Ou seja, eles próprios é que é engraçado que também têm este sonho deles ativo, sabes? De poderem organizar, de poderem eles fazer também. Ou seja, de tanto... Eu acho que é de verem, realmente nós também a projetarmos, a organizarmos e fazermos, eles também fazem isto. Há 15 dias foi uma discoteca. Fizeram uma discoteca no quarto deles, havia luzes, havia música, havia batatas fritas, havia tudo. E é muito giro depois nós vivenciarmos as experiências de cada um. Mas isso é-lhes permitido, Sim, não é? Claro. Isso acontece porque tu lhes permites que isso aconteça, não é? Na maior parte das casas iam dizer, meu Deus, como assim? Agora vão desarrumar tudo e vai ficar tudo fora do sítio. Certo. E levar batatas fritas para o quarto. Pois, é lidar. Depois limpa-se, não é? Sim, Não é? As coisas são para utilizar, mas deixá-los ser criativos ao invés de estar a reclamar com eles que deviam estar sentados, deviam estar quietos, deviam estar no telefone, deviam estar... Não, eu vou ter no saudades tablet. certamente de ver migalhas de batatas fritas espalhadas pela sala um dia. É verdade. Provavelmente. Pois, porque, sei lá, a vida passa tão rápido, não é? E quando eu olho para o António, que já tem 10 anos, para o Zé Maria, que já tem 16, a Mimi 7, o Afonso 4... E tudo passou tão rápido, não é? Que daqui por mais 10 eles começam a criar as vidas deles, começam a criar as dinâmicas deles e eu vou ter saudades disto. Portanto, vou aproveitar ao máximo daqui por enquanto mais puderes. 10 o Afonso está com 14, portanto está na adolescência. Então já o António está... com 20, já pensaste? Está o Zé Maria com 26, está a Mimi com 17 e são 10 anos. São 10 anos. É importante deixá-los viver agora a infância e senti-la com prazer ao invés de reclamar de tudo. Claro. E de achar que tem que ser tudo muito programado, não é? Não podem sujar daqui, não podem comer dali, não podem fazer... Deixá-los viver a infância, ser criativos.
Porque eles são muito criativos, é Certo. muito engraçado. Certo. É ir lá à casa e ter os nomes de quem vai ficar sentado, que é feito pelas crianças, Certo. de uma forma leve e em família, Mesmo. como todos os projetos que tu tens. Então, como é que se equilibra estas duas áreas? Porque estamos a falar, parece que é tudo muito leve e também há momentos que não são assim tão simples de lidar. As emoções maravilhosas que é da família e as emoções menos boas que às vezes vêm dos negócios. Exato. Também existem. As emoções dos negócios não são sempre tão boas como a gente queria que fossem. Né? Há emoções porreiras, quando está tudo a correr bem, estamos todos em altas e é tudo muito feliz, às vezes não são. Quando estamos a trabalhar com números, às vezes as emoções não são... Quando estamos a trabalhar com números e quando estamos a trabalhar com pessoas. Como é que tu geres isto? O que é mais difícil para ti nos negócios? Gerir as emoções das pessoas, gerir recursos humanos, gerir resultados também, não é? Não é fácil. Nós idealmente queremos sempre lugares perfeitos, não é? Onde realmente cada um tenha as suas competências, em que cada um faça o seu papel e que o resultado final seja sempre mega positivo. É claro que isto depois não acontece, não é? Porque não somos máquinas, somos humanos. E realmente eu acho que esta gestão dos recursos humanos é mesmo um desafio que muitas das vezes nos tira força de seguirmos com mais projetos ou com mais ideias e por acharmos que não encontramos as pessoas certas para nos acompanharem. Eu Incrível, acho que... não é? Eu sei que tu fazes por amor e que crias ambientes de amor. É muito frustrante perceber que, independentemente dos ambientes que tu crias, as condições que tu dás, as emoções que vêm, que aparecem, as pessoas não correspondem da mesma forma. Há sempre qualquer coisa a apontar, não é? E nós esforçamos-nos tanto para criar esse ambiente e parece que há sempre qualquer coisa. Parece que não entendo. Às vezes é um desafio no qual eu me coloco diariamente, que é tentar perceber de que forma é que se pode colocar este peso um pouco mais leve, e ainda não entendi, de facto. Mas eu acho que é com empatia também, é acolhermos o outro, é percebermos o que é que está a correr mal, é tentarmos entrar dentro do processo e perceber o que é que se pode fazer melhor, mas não é fácil, porque as pessoas às vezes também não se deixam ajudar, talvez, não sei. Não falam, não é? Às vezes é difícil entendermos alguém que não nos diz o que é que está menos bem, não é? O que é que precisa de ser diferente para ela se sentir confortável. Exatamente. Aprendi uma coisa contigo e já a contei várias vezes, mesmo em formações. Foi um ensinamento gigante. E depois juntei com algumas coisas que tinha aprendido do Mário e ajudou-me a ver o mundo de outra forma. Eu lembro-me de nós irmos almoçar uma vez e tu me contaste que na área industrial é de uma forma e na tua área tu querias que fosse da outra, não é? Porque eu não sei onde é que é mais difícil, depois já me dizes. Mas na empresa que o teu pai construiu, numa outra época, a liderança era feita de uma forma, hoje em dia tu querias fazê-la de outra. E chegaste à conclusão que nenhuma delas funcionava, né? Que precisávamos de chegar ao meio termo. Certo. Nem o 8, nem o 80. E aquilo para mim foi um ensinamento gigante, que é verdade. O Mário uma vez disse-me que funcionava para tudo. Estávamos a falar de relações, mas funcionava para tudo, que é não dês demais porque a pessoa não sabe receber, porque ela não sabe como retribuir, porque ela não se sente confortável quando tu dás demais. E essa tua visão de duas áreas diferentes, com opostos tão grandes e que as duas corriam mal, foi este ensinamento que dá só no meio termo, dá e exige ao mesmo tempo. Tanto que quando eu hoje digo que ser líder para mim é dar e receber na mesma proporção, que é para ser vantajoso para os dois lados, vem muito daqui, que é, se tu dás muito, vais receber pouco, se tu dás pouco, vais receber pouco também, não é? Porque normalmente é sempre o que acontece, não é? Ou a pessoa vai-se embora porque não aceita trabalhar nestas condições. E quando dás demais, que é o que nós acreditávamos que era, não é? Vamos dar muito amor, vamos dar muitas condições, vamos dar...
como é que eu gostava do meu local de trabalho, que é alguém que me pague bem, que me dê condições, que me trate bem, que seja amoroso comigo, que seja... Tu fazes isso tudo e as pessoas mesmo assim não estão, não retribuem. É frustrante. Aprendi contigo esta do... Efetivamente estás a dar demais. Não dias. Deixa as pessoas conquistarem. É um bocadinho o que tu fazes com os teus filhos, não é? Deixa-os fazer a discoteca, deixa-os vender os bilhetes para ir ver o cinema na sala, que é para eles aprenderem a retribuição. Eu estou a fazer uma coisa e vou receber outra em troca. Foi um ensinamento muito bom. Lembro-me do sítio onde nós estávamos quando tu me contaste essa história. Também me lembro. E aquilo fez-me tanto sentido. Foi impactante. Onde é que é mais difícil gerir os recursos? Na indústria ou nas outras áreas? Olha, sabes que eu acho que é mesmo no Pátio do Tejo. E vou-te explicar porquê. Tirei esta conclusão agora recentemente. Porque nós vivemos experiências na natureza, no conforto. E então, acho que às vezes é difícil que as pessoas percebam que nós estamos ali às vezes é para trabalhar. Estás a ver? Então, este conforto, esta natureza, esta descontração é para quem visita, não para quem está a trabalhar. Entendo. Estás Faz a ver? sentido. Enquanto que na indústria, não é? É aquilo. Na indústria B2B, tu entras para trabalhar? B2B, nananana. E ali no Pátio do Tejo não é? Tu tens este lado mais sensitivo, acolhedor, e então às vezes mistura-se ali um bocado, não é falta de produtividade, nem sei explicar muito bem, é tipo a leviandade, ou sim, estamos todos tranquilos. É tão tranquilo que deixa de haver a pressão para as coisas acontecerem. Às vezes é isso. Faz todo sentido. Lá está. O 8 e o 80, não é? Tem que haver alguma coisa dentro desse espaço que faça as pessoas perceberem que há regras, que há coisas que têm que ser cumpridas. Há objetivos. Porque a leveza com que se criou o espaço e o ambiente reflete-se depois no comportamento que as pessoas têm. Certo. Fica leve demais. Certo. A experiência é muito bonita, mas não há resultados, não é? É isso mesmo. E às vezes é preciso sacrificar um bocadinho uma coisa para conseguir ter a outra. Mas neste momento tenho uma equipa incrível a trabalhar comigo. Estão todos mega motivados. Acho maravilhoso quando recebemos as nossas críticas positivas na Google, onde toda a gente fala de toda a equipa, que foi incrível no acolhimento, que foi tudo maravilhoso. E é mesmo o reflexo desta cultura e destes valores e de tudo o que se vai passando diariamente. Eu acho que neste momento estamos no caminho certo. Como é que tu consegues alinhar os teus valores com os valores de todos os negócios? É engraçado que eu estou a perguntar isto porque há pouco tempo estava a alinhar os valores de uma nova empresa e é desafiante nós percebermos como é que vamos comportar-nos dentro de um novo negócio, não é? Eu acho que acima de tudo é sabermos muito bem os nossos valores pessoais. E a partir do momento em que temos os nossos valores pessoais, nós sabemos até onde é que conseguimos ir nos valores da nossa empresa. Então, elas de facto podem não ter precisamente os mesmos valores, mas nós sabemos a nossa baliza de valores pessoais. E então sabemos até onde é que vamos, não é? Há uma grande frase do Mário Sérgio Cortella que eu adoro, que é equilíbrio é termos a capacidade de irmos aos extremos e voltar, não é? Uhum. Então, aqui os nossos valores é um pouco assim, ou seja, aquela empresa ou aquela... Posso ceder um pouco mais para ali ou um pouco mais para ali, mas dentro do meu limite de valores. Dentro destes limites. Não é uma linha reta, é uma amplitude que me permite ir mais ali e mais ali, como em tudo na vida, não é? Este é o teu equilíbrio de vida. Agora que fala-se tanto do equilíbrio vida pessoal e vida profissional, é muito isto, é ir aos extremos constantemente. E voltar. Agora estou muito aqui, depois estou muito acolá e o meio é onde eu me encontro sempre, não é? Se estiver sempre no meio, não testas que há limites, acreditas sempre que os teus limites são mais pequenos do que eles são, não é? Exatamente. Acreditas sempre que és capaz de menos, que tens capacidade para menos, que estás mais cansada com tudo, quando tu percebes que tens os limites, podes ser tu a desenhá-los. Até onde é que eu vou para este lado e até onde é que eu vou para aquele, ficas com uma amplitude muito maior para te conseguir mover e estar sempre feliz dentro daquele espaço. Escrever
além de escrever livros, e tu há bocadinho falaste também que escreves muito nos teus cadernos, tu desenhas narrativas para as experiências que são vividas nos teus negócios? Claro que sim. É tudo pensado, é tudo desenhado. De onde é que vem a inspiração? Olha, eu não sei dizer. São as ideias que me descem. Aquilo que eu mais amo é eu realmente escrever essas narrativas e depois as pessoas vão-nos visitar, usufruem da experiência e dizem precisamente aquilo que eu escrevi na idealização dessa experiência, okay? ou do espaço. Vou-te dar um exemplo. No Pátio do Tejo, por exemplo, quando eu comecei a desenhar o Pátio do Tejo, eu tinha alguns tópicos onde eu dizia: isto tem que ser a extensão da casa das pessoas. As pessoas têm que se sentir aqui, têm que levar um carimbo para o resto da vida. Então é muito engraçado as pessoas entrarem e depois da experiência dizerem: não, isto é quase como se fosse um carimbo. Foi mesmo incrível a experiência. Uau. Eu vou levar isto aqui marcado para sempre. Ou seja, é muito giro como é que a nossa narrativa e tudo aquilo que nós comunicamos e tudo aquilo que idealizamos é mesmo sentido e vivido pelas pessoas da forma como nós escrevemos. Entendes o que eu estou a dizer? Eu entendo. Tu ao desenhares a narrativa, e eu acho que é isso que falta na maior parte dos negócios, é as pessoas pensarem nos pormenores que vão levar a um resultado. Tu ao desenhares como é que vai ser a experiência, o que é que tu queres que as pessoas sintam, tu consegues guiá-las e fazê-las sentir exatamente aquilo. Isso. E no final elas vão entender a tua narrativa. E eu acho que é isso que falta na maior parte dos negócios. As pessoas pensam no final, mas esquecem-se de todo o trajeto. Fala-se tanto da jornada do consumidor no marketing, não é? Mas esta jornada tem que ter uma narrativa, tem que ser pensada, tem que fazer sentir emoções, tem que trazer história, tem que levar o tal carimbo, um resultado. E o resultado financeiro que as pessoas pensam no negócio vem do resultado emocional que as pessoas têm na experiência. Isso é só uma consequência, não é um objetivo. E tu és a prova disso. Tu consegues ter projetos com amor, porque as pessoas acham sempre que ser empreendedor, empresário, ter negócios é uma coisa muito matemática, não é? Também é. Não podemos ter só a emoção nos negócios. Mas tu consegues fazer isto tudo com amor. E a matemática chega ao final e bate certo. Isso. Não precisa de ser só a parte matemática. Não sei se te posso perguntar isto. Algumas eu sei. Projetos novos. Projetos novos. Se não quiseres falar deles, não fales. Mas há ideias novas. Há projetos novos. Há ideias novas e há uma ideia muito gira que vai revolucionar, acho que o mercado do turismo quase. Eu também acho. Não mas não se pode falar é isso. Mas eu acho que é uma ideia excelente. É um projeto completamente disruptivo. Acho que vai ser muito, muito, muito bonito. E mais um projeto feito em família, mais um projeto de amor. Completamente. Com uma narrativa também muito interessante. Sem dúvida. Vai ser muito giro. Enquanto líder, já percebemos que tens dificuldades aqui. Quais são os ensinamentos que as pessoas te dão para o bom e para o mau? O que é que já te fizeram sentir de melhor e de pior todas as pessoas com quem tu já lidaste? Seja na área industrial, seja na área do turismo. Nós, quando faz essa pergunta, a gente lembra sempre quase do pior, não é? Tipo, é sempre aquilo que mais nos marca, não é? Certo, o nosso cérebro está preparado para isso. Certo. Para te sentir em segurança. Por acaso, nós tivemos um team building de Empor Química agora há relativamente pouco tempo. E eu achei incrível uma situação que aconteceu. O rapaz que estava a dinamizar o team building veio falar connosco e disse-nos: olha, foi a primeira vez que eu vi tantas equipas tão competitivas, umas com as outras, em querendo ganhar, mas com o sentido de ética tão reforçado. Ou seja, o que é que aconteceu? Eles davam-nos as atividades, mas não havia aquele burburinho de começar antes do outro começar, sabes? Ou seja, a gente começava ao segundo e terminava ao segundo. Ou seja, o espírito de equipa o espírito de equipa era muito grande, o de competitividade maior ainda, mas o de ética e de respeito maior ainda, entendes? Ou seja, ninguém começou antes da hora, ninguém fazia batutice, ninguém nada, ou seja, era ali ao segundo. E eu acho que isso é um grande valor que eu trago sempre da Empor Química. Realmente é esta ética muito presente de todas as pessoas que fazem parte do projeto e da empresa, que quase corre no sangue de todos, sabes? Ou seja, eu quero ganhar, eu quero fazer mais, eu trago
aqui no sangue esta competitividade, mas a ética e os meus valores são mesmo acima de tudo aquilo que eu posso alcançar. Eu acho que isso é muito do bonito. vosso trabalho. Completamente. Isso é um reflexo dos valores da vossa empresa. Completamente. Isso é um orgulho gigante. É maravilhoso. É um orgulho gigante. Porque estamos a falar da Empor-Química, que é a área industrial e que a competitividade é gigante, porque depois tens as áreas comerciais que têm muito para fazer. Dentro da indústria também deve haver áreas muito competitivas. E é incrível conseguir ter isso numa área onde as pessoas acreditam que as pessoas são muito mais robôs e que estão todas para fazer... Não é verdade, pois Ou não. que se ultrapassam umas às outras, sabes? Ou Sim, que porque é muito o que se ouve, não é? Exatamente. E ali não. Achei mesmo muito, muito giro o senhor dizer isso. Ele diz que realmente na maioria dos team buildings que faz, esquece regras, não é? As pessoas querem o objetivo final e ganhar e estão focadas no ganhar e na competitividade. E ali não, ok, existe competitividade muito acima da média, mas a ética ainda está acima. Então achei isso maravilhoso. Foi uma coisa muito boa, na qual eu já sabia, mas é sempre giro. Quando consegues constatar. Obviamente, constatar neste... as coisas más é realmente perceber que tu podes dar tudo, não é? Podes ser tudo para um colaborador, mas que no fim... sei lá, não existe esta ética ou esta empatia para a entidade patronal, acho eu, sabes? Sim, que entendo. Sei lá. És o patrão, só. Exato. Independentemente de todas as emoções que trouxeste para o processo. Exato. Estou aqui pelo meu bem-estar, pelo meu ponto de vista, pelos meus valores, sei lá, e... na verdade, no fim de contas, não quero nem saber o que é que tu estás aí a fazer desse lado. Não estou nem aí para aquilo que tu possas estar a sentir ou que tu possas estar a vivenciar. E não há uma área que seja melhor do que a outra quando isso acontece. Não. Portanto, não é porque é indústria ou porque é turismo ou porque é experiência que muda o tipo de pessoa que tu vais contratar. Sim. Isso é incrível. As pessoas têm muito medo de algumas áreas de negócio que dizem, mas nessa área só se consegue pessoas assim, para trabalhar nessa área... Eu não sei lidar com o tipo de pessoas que trabalham nessa área. E isso não é verdade. Não. Isso não é verdade. É transversal. São pessoas, né? Que é o que os negócios têm de melhor e o que os negócios têm de pior. Né? Conseguem estar as duas coisas. Tu és uma pessoa de pessoas. Sim. E os amigos? Qual é o papel dos amigos na tua vida? O papel dos amigos na minha vida é fundamental, não é? Eu sou realmente uma pessoa de pessoas. Não posso dizer que sou uma pessoa... Não tenho muitos amigos... Tenho muitos conhecidos. Certo. Mas amigos de agarrar no telefone e pedir ajuda ou pedir um conselho, esses são poucos. Mas sei que esses estão lá todas as horas. E eu acho que isso, aos 40 anos, é mesmo uma grande vitória. Não é? É tu chegares e saberes que tens à tua volta um grupo de amigos que te apoiam incondicionalmente em todos os momentos da tua vida. Eu acho que isso é maravilhoso. Pessoas que te querem bem. Sim. Quais são os planos para o futuro? Continuar a sonhar e a concretizar os sonhos. Estar por inteiro em todos eles. Mais livros? Mais livros, sim. É um objetivo? É. Acaba por ficar sempre um pouco para trás perante todas as prioridades, mas cada vez mais eu sinto que tenho que fazer o segundo livro da Chica. As escolas cada vez mais me pressionam para isso e eu acho que sim. É um legado. É tão giro que quando eu pensei em escrever um livro, nunca pensei no outro lado, que é uma coisa minha que vai ficar aqui para sempre, gerações e gerações e gerações. É um livro, não é? E que traz uma história, que traz um sentimento acoplado. Que vai marcar muitas pessoas. Exato. Não é só um livro. E quando eu pensei nisso, não é? Ou seja, os meus filhos poderão ficar com o meu livro para sempre, os meus netos, os meus bisnetos. E eu acho que deixar este marco, deixar este legado é bonito, e principalmente com o tema que é tão pertinente. E sim, faz parte mesmo dos objetivos de escrever ainda mais livros da Chica. Como é que a Margarida seria feliz aos 70 anos? Então, aos 70... eu acho que aos 70 ainda há a fazer qualquer coisa no ativo. Criar negócios de certeza absoluta. Sim, sei lá, fazer trocas no lar ou agora assim. mas gostava de, sei lá, 70, 80, de estar com um grupo de amigos que eu realmente que tivessem partilhado
comigo ao longo da vida, não é? Obviamente, com o meu marido ao lado, com os meus filhos a irem me visitar ao lar. Não quero ser a mãe que vai dar trabalho, que está tipo 15 dias na casa de um e 15 dias na casa do outro e na casa do outro. Não, quero estar num lar, se Deus quiser, com todas as condições, tipo roubar a bengala ao Pedro e os dentes. Adoro. Mas sei lá, é tentar sonhar até ao último suspiro, sei lá. Campo ou cidade? Ai, campo, sem dúvida. Vais Campo, querer continuar no campo? Sim. Não dá para separar Não dá. a natureza. Nessa altura, eu conheço muitas versões da Margarida. A Margarida faz muitas coisas. Tu és muito ligada à natureza porque és muito ligada também à energia, não é? Sim. À nossa essência, à espiritualidade, digamos assim. Como é que tu incluís tudo isto nos negócios? Eu sei, as pessoas acham que nós somos maluquinhas da cabeça e que não conseguimos juntar estas coisas todas, mas a gente vive feliz a fazer estas coisas todas ao mesmo tempo. Sim, claro que sim. E só conseguimos fazer tudo isso ao mesmo tempo se tivéssemos a nossa parte pessoal e a nossa parte espiritual equilibrada, não é? Se nós tivermos algo em desequilíbrio, não conseguimos fazer nada. Acordamos de manhã sem vontade de nos levantarmos, muito menos de falar com pessoas, muito menos de absolutamente nada. E eu sou mesmo muito ligada a esta parte espiritual. Acho que nada acontece por acaso. Acho que todos os meus negócios se interligam uns com os outros de uma forma muito plena e que eu sei que foi com a ajuda de alguma força superior que faz com que eles se liguem desta forma e nesta energia de amor, que eu acho que é a única energia que existe para que as pessoas possam ser felizes. Capaz de criar e criar felicidade ao mesmo tempo. Sim, sem dúvida nenhuma. Uma última mensagem, ou uma mensagem para alguém que tem que liderar, uma mãe que tem sonhos. Esta é uma mensagem gira. Uma mensagem para uma mãe, uma família, mas uma mãe que dentro de uma família que tem sonhos, que quer empreender, que quer criar, que quer sentir-se leve e que considera que isso não é possível acontecer tudo ao mesmo tempo. Porque tu estudas, empreendes, tens os filhos, os amigos, consegues tudo em simultâneo de forma leve. Explica como é que tu fazes isso. Dá uma mensagem a alguém, faz alguém sentir que é capaz de que isso aconteça na vida dela. Eu acho que os adultos, de uma forma geral, perdem a capacidade de sonhar, de serem crianças. E eu acho que nós devemos manter a nossa criança acordada sempre. E é esta criança acordada que nos faz arriscar, que nos faz ir para lá dos nossos limites, porque o nosso adulto vai nos estar sempre a retrair. Vai estar sempre a dizer, é melhor não vais, não consegues, se calhar não vai funcionar. E a criança tem que se sobrepor ao adulto na concretização dos sonhos. Então é utilizar aqui um pouco destes nossos dois lados. A criança com a capacidade de sonhar e o adulto com a capacidade de concretizar. Porque nem todos vivemos só de sonhos, não é? Mas temos que equilibrar estas duas energias dentro de nós de uma forma a sabermos que conseguimos e que somos capazes e não deixar adormecer as crianças a criança que está dentro de nós. Eu acho que pode ser por aí. Uau, faz tanto sentido. As crianças caem, levantam-se, nós ficamos adultos e quando conquistamos alguma coisa temos medo de voltar a cair. Não é? Então deixamos de sonhar, deixamos de acreditar, deixamos de fazer. E se a gente acreditar que quando a gente cai, a gente levanta-se, que é o que a gente fez a vida toda, até sermos perfeitos a fazer o que fazemos, não é? É muito mais fácil. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada eu. Amei. Adorei.